Priscila e estou aqui para apresentar o trabalho que foi elaborado de acordo com as orientações do projeto Integrador 3. O nosso grupo é composto por 4 integrantes: Carlos Eduardo, Jaqueline Priscila, Caroline Cláudia e Raquel Batista. A nossa tutora e orientadora é a professora Joyce Leitão. Durante essas discussões, refletimos e pautamos algumas dúvidas e hipóteses sobre o presente e o futuro da educação, o papel social da escola e a função educacional do professor. O nosso projeto começou a caminhar a partir das discussões e reuniões feitas de formas democráticas e participativas por meio dos aplicativos WhatsApp, Google Meet e um Messenger. O projeto traz como tema a estratégia híbrida para o processo do ensino da leitura. Nosso trabalho tem como objetivo apresentar como tais ferramentas podem ser utilizadas no ensino híbrido e atender às necessidades atuais dos estudantes e professores. Eu sou a Caroline e vou falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica. Tecnologias digitais sempre foram importantes, mas hoje, com o contexto atual, ela virou uma questão de sobrevivência. As tecnologias digitais, hoje, ela é uma fundamental para o trabalho educacional. A tecnologia digital está ligada hoje ao ensino híbrido. Mas o ensino híbrido não é somente o professor implantar a tecnologia digital. O professor também tem que ter consciência de que precisa relacionar essa tecnologia digital com as práticas educativas para formar o ensino híbrido. E dessa forma, o professor precisa oferecer mecanismos, porque ele para de ser o centro desse processo educacional e o aluno se torna o centro. E o professor, um mediador desse conhecimento, porque o aluno é totalmente o protagonista desse processo educacional. Diante disso, o ensino da leitura, de acordo com as diretrizes básicas educacionais, é fundamental. O professor tem que desenvolver a leitura, pois ela está em todos os âmbitos educacionais. Diante desse contexto que nós vivemos com as tecnologias, vivemos rodeados de informações que podem ser fake news ou não. Portanto, o aluno precisa ter esse senso crítico, saber discriminar as informações. Quais são as informações necessárias e quais são fake news? Para isso, ele tem que ter o senso crítico, que cabe ao professor desenvolver. E desenvolver com práticas de leitura. E como ensinar essas práticas de leitura? O governo do estado de São Paulo oferece hoje, no ensino EAD, o CMSP, que é o Centro de Mídias, no qual o professor faz interação com os alunos pelo chat e eles expõem suas dúvidas, o professor entra num círculo digital e pode estar compartilhando as suas ideias. E os alunos também, em consonância, podem estar questionando. Edgar Morin comenta que a educação precisa ser cativante, tem que entusiasmar, tem que estimular e tem que estar despertando desafios aos estudantes para que eles se sintam atraídos. E as tecnologias digitais hoje é esse ponto-chave para que o professor utilize no meio educacional. Mas, apesar desse contexto, o ensino EAD hoje não está sendo fácil, pois muitos professores não têm a capacitação, necessitando de uma formação continuada. E os alunos também não têm aparelhos adequados. Silva também relata que ensinar exige que o professor estimule os desafios dos alunos. E o professor precisa trabalhar com diversos textos e em várias esferas sociais. O aluno precisa ser
o aluno precisa ser o centro da educação. O aluno precisa desenvolver e entender quais são as funções de cada gênero. Portanto, o professor pode estar trabalhando pelo Meet, pelo Zoom, através de leituras compartilhadas dos estudantes. Portanto, cabe ao professor desenvolver esse processo educativo, de acordo com Silva e Moura. E esse processo é fundamental hoje no ensino da leitura, que é desenvolver o senso crítico. A leitura é fundamental. Olá, me chamo Raquel. Vou falar sobre a metodologia que usamos no nosso projeto integrador. O nosso projeto tem como tema a questão da leitura no ensino híbrido. Então, assim, como eu, o Carlos e a Caroline já somos professores, já atuamos na rede já há algum tempo, então usamos como metodologia para a nossa pesquisa a escuta ativa dos nossos colegas de trabalho. Então, essa escuta ativa, ela aconteceu por WhatsApp, por reuniões, de ATPCs pelo Meet, pelo Zoom. Então, ouvimos, dos nossos amigos de trabalho que a questão da leitura no ensino híbrido é a maior dificuldade que eles encontram. Porque assim, se o aluno ele não faz a leitura adequadamente do roteiro, ele não vai conseguir realizar o roteiro. E o que eles percebem muito é isso, o aluno ele não faz a leitura, logo ele não realiza as atividades. E ouvimos também relatos dos próprios alunos, dizendo que é muita coisa para fazer a leitura, que às vezes eles não conseguem interpretar aquela atividade, aquela comanda. É diferente, eles relataram da sala de aula, porque na sala de aula o professor faz a leitura em voz alta, se tem alguma palavra que o aluno não entende, o professor já está ali para falar o significado. Então foi isso que pegamos como base para fazer o nosso projeto, esses relatos, tanto dos professores quanto dos alunos. Ambos relataram essa grande dificuldade da leitura no ensino híbrido. É isso, obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos e eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre as considerações finais do nosso projeto. Para começar, eu vou falar um pouco da trajetória, de como foi a construção até chegar a esse projeto. Esse é o terceiro projeto integrador que o grupo constrói. No primeiro projeto, nós trabalhamos a questão da tecnologia, no segundo, o socioemocional, e agora nós estamos trabalhando no ensino de leitura. Todos esses três projetos têm em comum o pano de fundo, o problema da pandemia e as transformações da educação que ela causou. No primeiro projeto, nós nos perguntamos até que ponto a tecnologia ela modificou esse ambiente escolar, ensino remoto, esse fechamento das escolas, e aplicativos educacionais que foram surgindo, no caso do Estado de São Paulo, CMSP, e começamos a pensar, a questionar como que é para os alunos trabalharem com essas novas ferramentas educacionais e questionar um pouco até que ponto a escola em si está preparada para isso. No segundo, dando continuidade, nós também começamos a trabalhar um pouco sobre a questão do socioemocional. Tínhamos um diagnóstico que os alunos não fazem as atividades propostas pelos professores, mas será que até que ponto era uma questão apenas da falta de tecnologia ou se há fatores emocionais envolvidos? Alunos que sentem falta da escola, alunos que gostavam da escola porque era o local onde ele encontrava os colegas, eles namoravam, eles brincavam, e esse quebra desse vínculo com esse espaço físico chamado escola, até que ponto isso afetou os estudantes no desempenho escolar. E agora, nesse terceiro projeto, a gente trabalhou um pouco sobre o ensino de leitura. Esse ensino de leitura por quê? Podia ser um outro tema, mas pegamos um tema que acaba englobando, de certa maneira, todas as áreas de conhecimento. Porque a leitura é essencial para
a nossa formação cidadã e a nossa formação como pessoa. E aí nós pegamos o ensino de leitura e pensamos, bom, como nós podemos ensinar a leitura nesse contexto de pandemia? Nós não temos mais como fazer dinâmicas de grupo, não temos mais como fazer leituras em voz alta, como se fazia nas salas de aulas, não temos mais como propor grandes interpretações de texto com o auxílio do professor ao lado, do aluno ali, lendo com ele e interpretando. Então, como nós vamos fazer isso no ensino à distância? Pensamos ali na utilização de ferramentas digitais como Google Meet, WhatsApp e assim por diante. Mas o que há de mais questão ali que eu coloco é que pensar essas ferramentas também nos trouxe uma outra questão, que é não pensar mais em termos de ensino remoto, mas pensar em termos de ensino híbrido. Por quê? Para que nós consigamos executar uma atividade online com início, meio e fim, e ensinar para os alunos, por exemplo, leitura, como ler o texto, como interpretar um texto, a necessidade de buscarmos referenciais teóricos novos. E aí esse projeto integrador 3 trouxe para nós pensar a questão do ensino híbrido, quais ferramentas que elas podem nos proporcionar, como que é a metodologia de trabalho com o ensino híbrido, o que tem de novo no ensino híbrido e como esse ensino híbrido pode ser aplicado no dia a dia da sala de aula. Então foi essa trajetória, né? Essa também foi a motivação que nós tivemos para pensar em educação, já que no grupo 3 estão em salas de aula, atuam como professor, então essa motivação proporcionada pela pandemia de pensar a educação de novas ferramentas foi importante. Para fechar, eu gostaria de agradecer ao grupo, a Jaqueline, a Carol e a Raquel pela parceria desses 3 projetos integrador, e a nossa orientadora Joyce, que deu suporte para nós ao longo dessa disciplina. Obrigado e até uma próxima.